Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Esta aula não está relacionada ao nosso plano de aula, mas o tema é de suma importância e faz parte de um resumo da matéria de hidrogeografia para os alunos do curso de licenciatura em Geografia. O objetivo nesta aula é dar sentido prático aos temas abordados no material didático, em que precisamos compreender a nossa realidade e a nossa responsabilidade frente à importância dos recursos hídricos para a sobrevivência humana. Portanto, iniciamos com a conceituação de hidrogeografia. É um ramo da geografia física que estuda as águas da superfície terrestre, sejam elas correntes, paradas, oceânicas, e também as águas subterrâneas. Para a surpresa de muitos, é fato que o recurso hídrico permanece o mesmo desde sempre. Ele apenas se renova por meio do que chamamos de ciclo hidrológico, ou seja, um movimento que a água perpassa em seus estados, seja ele líquido, gasoso ou sólido. Contudo, ao observarmos a imagem fixada sobre a distribuição da água no planeta, percebemos que a água própria para o consumo humano, ela representa uma porcentagem mínima, em que temos aproximadamente 97,5% de água salgada e 2,5% de água doce. Frente a essa estatística, já vislumbramos a seriedade que envolve o estudo relacionado à hidrogeografia. A partir de então, temos nosso foco de estudo relacionado aos 2,5% de água doce do planeta. Através da mesma imagem, percebemos que esta pequena porcentagem encontra-se distribuída da seguinte forma: aproximadamente 69% está congelado e 31% está em estado líquido. Desta porcentagem, ainda temos 96% desta água encontrado armazenado de forma subterrânea e apenas 4% na superfície terrestre. Então, o que podemos extrair de concreto desta imagem para a nossa reflexão? A água doce existente no mundo, menos de 1% está acessível para o nosso consumo. Partindo dessas informações, por meio da imagem fixada em tela, podemos observar e compreender as fases do ciclo hidrológico. Como vimos, o movimento que viabiliza a renovação da água. Iniciamos pelo processo de evaporação, que nada mais é a irradiação solar sobre as moléculas de água nos mares, rios e lagos, provocando desta forma a vaporização em direção à atmosfera, transformando a água de seu estado líquido ou sólido para o estado gasoso. Este fenômeno, somado à transpiração dos seres vivos, como plantas e animais, é conhecido como evapotranspiração, ambos observados na imagem fixada. Como consequência deste fenômeno, temos a condensação, o processo de transformação da água do estado gasoso para o estado líquido. Esse processo ele ocorre por meio da redução, seja na temperatura ou no aumento da pressão a que está submetido, formando as nuvens, um agregado de água líquida suspensa no ar. Por meio deste processo, temos então a precipitação, que nada mais é o grande acúmulo de água armazenado na atmosfera, dando origem às chuvas que caem sobre a Terra. Destacamos aqui que, quando essa precipitação encontrar temperaturas muito baixas, ela se solidifica, causando o que conhecemos por chuva de granizo e a neve. Um dos processos denominado como sublimação.
Também, quando a precipitação não atinge diretamente a superfície terrestre, pelo fato de evaporar ou ficar retido em plantas, ocorre o processo chamado de interceptação. Ainda com relação à precipitação, ela pode ser medida por meio de sua duração, altura pluviométrica, intensidade e frequência. Por fim, temos a infiltração, o escoamento e o armazenamento, em que a água precipitada se deposita sobre a superfície. Como podemos observar na imagem fixada, a infiltração superficial, ela se refere ao deslocamento da água para o interior da terra, atingindo os lençóis freáticos ou aquíferos livres. Já a infiltração profunda atinge os aquíferos mais profundos e confinados, formando armazenamento de águas. Por meio do escoamento, as precipitações formam o armazenamento de água em lugares de maior depressão, como é o caso dos lagos. O escoamento pode acontecer de forma superficial livre, superficial, que são as redes de drenagem, subsuperficiais ou hipodérmico, e escoamento subterrâneo, podendo ser influenciado nesse processo pela intensidade e duração das precipitações, permeabilidade do solo, topografia. Portanto, destacamos que o regime fluvial, que se diz respeito aos rios, podem ser influenciados pelos regimes pluvial, chuvas, nival, neve e glacial pelas geleiras. Aqui temos que destacar também a questão dos padrões de drenagem que apresentam estruturas e padrões diferenciados. Por exemplo, temos a formação dendrítica, treliça, radial, paralela, anular, dentre outras que estão diretamente relacionados à drenagem de uma bacia hidrográfica. Então, pessoal, até aqui vimos a importância de conhecermos o ciclo hidrológico e o que ele representa. Conseguimos identificar a sua dinâmica e principais características e sua relação com a vida, motivo pelo qual devemos preservar o meio ambiente. Com relação às águas subterrâneas, vimos que ela representa grande parte da água doce que se encontra em seu estado líquido e nem sempre essa água está passível de explotação, ou seja, a extração deste recurso para consumo. Contudo, no Brasil, os estados como de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará e Piauí se destacam por apresentar o maior número de poços perfurados para a extração de águas subterrâneas. Momento em que destaco dois dos nossos maiores aquíferos, considerados maiores do mundo e que se encontram em território brasileiro. O aquífero Alter do Chão, que está 100% em território brasileiro, e o aquífero Guarani, com 70% em território brasileiro e demais áreas em países vizinhos, Paraguai, Argentina e Uruguai. Quanto às águas superficiais, que representam pequena porcentagem em seu estado líquido e acessível, comparado ao resto do mundo, somos privilegiados. Para conhecermos como é distribuída a água doce e líquida em nosso país, precisamos conceituar alguns aspectos muito importantes. Primeiro, vamos definir o que é uma bacia hidrográfica. Ela constitui-se num conjunto de terras delimitados pelos divisores de água e drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Já para o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a bacia hidrográfica é considerada a unidade territorial de planejamento e gerenciamento das águas. Assim sendo, no Brasil, em 15 de outubro de 2003, foi homologado a Resolução
de número 32 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, onde, considerando as diferenças paisagísticas, físicas, aspecto socioeconômico e cultural, criou-se 12 regiões hidrográficas, com o intuito de planejamento e gerenciamento deste recurso, dentro de uma hierarquia fluvial, em que temos dois modelos de hierarquia mais utilizados. Vejam a imagem para melhor compreensão. Desta forma, passamos a conhecer brevemente cada região hidrográfica. Região hidrográfica amazônica, representada pelo rio Amazonas, com abrangência em 7 estados: Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Amapá. Essa região possui uma extensa rede de rios com grande abundância de água, sendo os mais conhecidos o rio Amazonas, Xingu, Solimões, Madeira e Rio Negro. A região hidrográfica Tocantins-Araguaia, representada pelos rios Tocantins e Araguaia, com abrangência em 5 estados mais o Distrito Federal: Tocantins, Pará, Maranhão, Goiás e Mato Grosso. Essa região possui grande potencial turístico, pesca esportiva, turismo ecológico, praias fluviais e a maior ilha fluvial do mundo, Ilha do Bananal, o polo turístico de Belém, o Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A região hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental, representada pelos rios Mearim, Turiaçu, Pindaré, dentre outros, abrangendo quase a totalidade do estado do Maranhão e pequena parcela do Pará. Estão presentes na região 3 biomas brasileiros: Caatinga, Cerrado e Amazônico. A região hidrográfica Parnaíba, representada pelo rio Parnaíba, com abrangência em 3 estados: Ceará, Piauí e Maranhão, em grande parte localizada no semiárido brasileiro. O principal uso da água na região é a irrigação. A região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, representada pelos rios Jaguaribe e Capibaribe, com abrangência em 6 estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Quase a totalidade de sua área pertence à região do semiárido brasileiro, caracterizada por apresentar períodos de estiagem prolongados e temperaturas elevadas durante todo o ano. Esta é a região hidrográfica com menor disponibilidade hídrica do Brasil. A região hidrográfica São Francisco, representada pelo Rio São Francisco, com abrangência em 6 estados, mais o Distrito Federal: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Goiás. Essa região tem importante papel na geração de energia para a região nordeste do nosso país. A região hidrográfica Atlântico Leste, representada pelos rios Contas, Pardo, Jequitinhonha, dentre outros, com abrangência em 4 estados: Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo. Essa região possui a segunda menor disponibilidade hídrica dentre as 12 regiões hidrográficas brasileiras. A região hidrográfica Atlântico Sudeste, representada pelos rios Paraíba, Rio Doce, dentre outros, com abrangência em 5 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. É a região hidrográfica mais povoada,
com uma densidade demográfica 6 vezes maior que a média brasileira. Apresenta alta diversidade de atividades econômicas e significativo parque industrial, constituindo-se em uma das regiões mais economicamente desenvolvidas do país. A região hidrográfica Atlântico Sul é representada pelos rios Itajaí, Açu, com abrangência em 4 estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Destaca-se por abrigar um expressivo contingente populacional, pelo desenvolvimento econômico e por sua importância turística. Já a região hidrográfica do Paraguai, representada pelos rios Paraguai, Paraná, Cuiabá, dentre outros, com abrangência em 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A região hidrográfica Uruguai, representada pelos rios Uruguai, Rio da Prata, Rio Chapecó, dentre outros, com abrangência em 2 estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A região possui atividades agroindustriais desenvolvidas e é um grande potencial hidrelétrico. Por fim, temos a região hidrográfica Paraná, representada pelos rios Paraná, Paranapanema, Tietê, dentre outros, com abrangência em 6 estados, mais o Distrito Federal: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. É a região mais populosa e de maior desenvolvimento econômico do país. Por isso, possui as maiores demandas por recursos hídricos, tendo como destaque o uso industrial. É também a região com maior área irrigada e maior aproveitamento do potencial hidráulico disponível. Pessoal, então até aqui vimos a distribuição das bacias hidrográficas brasileiras, onde foi possível observarmos algumas características individuais que cada uma possui, e é sobre isso que vamos trabalhar a partir de agora. Em nosso país, as águas superficiais são utilizadas para a geração de energia, transporte, irrigação e abastecimento em geral. No que diz respeito à geração de energia, o Brasil possui 2 das 5 maiores hidrelétricas do mundo. A usina de Tucuruí 1 e 2, localizada no estado do Pará, na região hidrográfica Tocantins-Araguaia, no rio Tocantins, e a usina de Belo Monte, também no Pará, localizado na região hidrográfica amazônica, no rio Xingu. Ambas estão muito próximas, porém em bacias diferentes. Também destacamos a usina de Itaipu, que está entre as 5 maiores do mundo, porém esta é binacional, Brasil-Paraguai. Já na questão do transporte, o Brasil se destaca com o maior porto flutuante do mundo, o Porto de Manaus, no Amazonas, localizado à margem esquerda do Rio Negro. Muito importante para a economia e transporte de pessoas da região norte. Este modal de transporte também encontra dificuldade em regiões que o leito do rio apresenta desníveis do relevo. Contudo, para a solução deste problema é construído um sistema de eclusa. Para compreendermos melhor o funcionamento deste sistema, vamos observar a imagem fixada. Então, pessoal, como podemos observar, esse sistema funciona como um elevador para as embarcações, onde esta engenharia hidráulica que estão vendo viabiliza que as embarcações superem os locais de desníveis. Com relação à irrigação, ela representa 60% do consumo de água no Brasil
está vinculada à produção agrícola, como é o caso da produção de arroz no Rio Grande do Sul. Mas quando falamos de transposição de curso d'água para outras regiões, como é o caso da irrigação, não podemos deixar de destacar as transposições que foram realizadas em nosso país, que é a transposição do Rio São Francisco, que surgiu com o argumento de sanar a deficiência hídrica na região do semiárido brasileiro, através da transferência de água do rio para abastecimento de açudes e rios menores na região Nordeste, diminuindo a seca no período de estiagem. E o sistema Cantareira, que acontece nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para a região metropolitana de São Paulo, que visa atendimento à região deficitária em água, bem como atende o direito de uso da água garantido pela Constituição Federal e pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, conseguimos aqui ver que o abastecimento da água ele é fundamental para a sobrevivência humana. E este recurso natural tão importante é utilizado de várias formas em nosso país. Da mesma forma que percebemos que ele não é distribuído de forma regular, motivo pelo qual pode ocorrer a escassez ou até mesmo o estresse hídrico. Mas afinal, o que isso significa? A escassez acontece quando a qualidade da água torna-se imprópria para o consumo devido à irresponsabilidade humana que não se preocupa com o saneamento básico e outros cuidados fundamentais. A exemplo, observamos a poluição hídrica do rio Tietê, situação esta que pode ser encontrada mundo afora. A escassez também pode ocorrer pelo aumento da demanda em virtude do crescimento populacional em determinadas áreas, o próprio crescimento industrial ou por fatores naturais, como é o caso das estiagens, que sempre causam enorme desequilíbrio hidrológico. Já com relação ao estresse hídrico, isso ocorre quando existe disponibilidade de água para o consumo humano, porém em uma quantidade mínima para garantir a qualidade de vida. Ou seja, existe uma demanda maior que a quantidade disponível. Essa situação acaba que promovendo diversos conflitos no mundo todo. Para melhor compreensão, podemos observar os conflitos em torno dos interesses governamentais e a necessidade da população. No caso que envolve a transposição do Rio São Francisco, em que houve grandes desvios de recursos públicos, beneficiando pessoas que não sofrem com a falta de água. Temos diversos conflitos relacionados a saneamento, seja ele para tratamento de água, para o consumo, ou o tratamento de esgoto, visando a qualidade de vida ambiental dos lugares. Sem contar que, quando não se preocupa com estas demandas, o processo de poluição de lagos, rios, solos e águas subterrâneas continuam, promovendo impactos imensuráveis na biodiversidade e para a vida humana na Terra. Então, pessoal, espero que todos tenham conseguido compreender a importância deste conhecimento e é através dos conteúdos abordados que possamos refletir e buscar meios para a valorização e cuidado com os mais diversos recursos naturais que temos à nossa disposição, principalmente com a água. Afinal, sem este recurso, torna-se inviável a existência humana. Desta forma, eu agradeço a participação de cada um que assistiu a esta aula. Havendo dúvidas, deixe nos comentários que estarei humildemente atendendo tais demandas. Forte abraço a todos!